Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de relações trigonométricas em triângulos quaisquer. Existem duas leis que são as principais que podem ser aplicadas em quaisquer triângulos, que não precisam ser retângulos. Os que são retângulos a gente já estudou. Nessa seção, nós vamos estudar as leis dos senos e dos cossenos. Vamos ver de onde vêm essas leis e como é que nós podemos aplicá-las em exercícios. Vamos botar a mão na massa, que tem bastante coisa legal vindo por aí. Como eu havia dito antes, agora a gente vai estudar as relações trigonométricas em triângulos quaisquer. Ou seja, não preciso ter um triângulo retângulo mais. Então eu vou desenhar um triângulo aqui, não retângulo. Vou botar ele mais ou menos assim, ó, pegar ele por aqui, tá bom? Outro aqui. Observa que isso aqui não é um triângulo retângulo. Eu vou colocar aqui A, B e C. A, B e C maiúsculos são os vértices, vamos botar os lados aqui, A, B e C. Agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui uma altura e vou traçar um triângulo aqui dentro. Aqui ó, vai ser a altura em relação ao vértice A. Então eu vou chamar essa altura de HA. Aqui vai ser o ponto HA. Você deve observar agora que eu gerei dois triângulos retângulos. Tá? Um triângulo retângulo que é dado por, vou botar aqui, A, HA, C, e o triângulo dado por AHB. Para facilitar nossas vidas, nós vamos colocar o ângulo aqui dentro com letra maiúscula e um chapeuzinho para ele. No triângulo aqui AHC, o que a gente tem? Presta bem atenção. Ó. Seno, estou nesse aqui, seno de C vai ficar HA sobre B. Isso aqui diz para mim que eu posso escrever HA como B vezes o seno de C. Tá? Agora, no triângulo AHB, nós podemos dizer que o seno de B vai ficar igual a HA sobre C. Lembra que vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa. E eu posso dizer aqui para você que o HA é igual a C vezes o seno de B. O que você tem que observar? Que as alturas são iguais. Se as alturas são iguais, eu posso igualar o lado direito de cada uma das equações que eu achei. Então você tem aqui B vezes seno de C vai ficar igual a C vezes o seno de B. O que isso aqui vai me dar? Lembra quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo? Eu posso escrever B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Essa aqui é a primeira parte da lei dos senos. Como é que a gente faz? Como é que a gente completa essa lei dos senos? Eu vou traçar esse triângulo de novo, só que vou colocar a altura em outro lugar, em outro vértice. Eu vou escolher aqui o vértice C para trabalhar. Vou tentar fazer igualzinho. Ah, mas professor, não ficou igualzinho. Ah, mas ficou perto, vai. Não ficou tão ruim assim, ó. Tá quase igual. Aí aqui a gente tem o vértice A, B e C. Nós vamos colocar os lados opostos, né? Cada vértice é um lado oposto a é o Azinho, lado oposto a B é o Bzinho, lado oposto ao C é o Czinho. E eu vou traçar a altura agora em relação a C. Eu posso fazer isso? Posso. Eu só preciso que a altura tenha um ângulo aqui de 90 graus. E eu tenho, né? Aqui, ó. Tem ali 90 graus. Eu vou chamar esse pontinho aqui de HC. Esse aqui vai ser a altura C. Nós formamos agora dois triângulos diferentes também. Eu vou colocar aqui que é o ângulo B e aqui o ângulo A. Bom, vamos botar os triângulos aqui, né? O primeiro triângulo que eu tenho vai ser o triângulo, no caso ali, AHC, C. Quanto é que dá o seno de A? O seno de A vai ficar cateto oposto, é o HC. Cateto oposto está aqui, dividido pela hipotenusa, que é B. Então aqui tem dividido por B. Eu posso dizer para você que HC é igual a B vezes o seno de A. Muito bom. A gente tem um outro triângulo.
Aí a gente tem aqui o triângulo CHCB. Nesse triângulo eu posso dizer quem é o seno de B. O seno de B vai ficar igual a cateto que está longe do B, é o HC, dividido pela hipotenusa que é A. Então, eu posso dizer que HC é igual a A vezes o seno de B. Observe a mesma coisa de antes. Os HCs são os mesmos. É a altura de C. Eu usei a mesma altura para fazer a análise nos dois triângulos. Que a gente tem aqui o AHCC e o CHCB. Igualando essas alturas, o que a gente encontra? Que B vezes seno de A vai ficar igual a A vezes seno de B. Eu esqueci do chapeuzinho. Lembra que o lado está multiplicando passo para outro dividindo? Vou deixar só os lados em cima. Então vai ficar B sobre seno de B vai ficar igual a A sobre seno de A. Agora a gente já tem condição de tirar a lei dos senos. Eu começo com esse aqui, que a gente obteve por último. Só vou escrever o A seno A na frente. Então vai ficar A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Agora, olha para a segunda equação, olha para essa aqui, segunda igualdade. Você tem B sobre seno de B igual a C sobre seno C. Então eu posso continuar escrevendo C sobre seno de C. Essa aqui é a nossa lei dos senos. O que a lei dos senos nos diz? Lado sobre o seno do ângulo oposto ao lado vai ser igual ao outro lado dividido pelo seno do outro ângulo. Tá? Isso aqui vale para qualquer triângulo. Eu não fiz nenhuma ressalva ao triângulo para fazer essa conta. Tá? Então ela continua válida para qualquer triângulo que eu queira. Vou deixar ela aqui gravada num cantinho ali em cima para a gente fazer alguns exercícios. No nosso primeiro exercício, nós temos o ciclista Tiago andando em linha reta, passou sucessivamente pelos pontos M, N e O. Quando ele estava em M, avistou outro ciclista parado em P, de modo que o ângulo PMN media 45 graus. Após pedalar 100 metros até o ponto N, avistou o mesmo ciclista em P, de modo que o ângulo PNO media 75 graus. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em linha reta que Tiago precisaria percorrer para ir do ponto N ao ponto P é igual a. Bom, vamos colocar aqui as ideias no papel para a gente ver o que os dados do problema nos trazem informação. A primeira coisa que ele faz, aqui, está andando em linha reta, então tracei uma linha reta, passou sucessivamente pelos pontos, aqui um ponto M, um ponto N e depois um ponto O. Quando ele estava em M, ele avistou outro ciclista parado em P, de modo que o ângulo PMN media 45 graus. Então vou botar ele mais ou menos aqui assim. Aqui está o ponto P. Após pedalar 100 metros até o ponto N, então eu tenho aqui 100, aqui está a distância, avistou o mesmo ciclista em P, de modo que o ângulo PNO media 75 graus. Então aqui eu tenho um ponto com 75 graus e aqui com 45 graus. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em linha reta que Tiago precisaria percorrer para ir do ponto N ao ponto P é igual a. Então aqui eu coloco um X. Bom, como é que a gente procede? Meu objetivo é utilizar a lei dos senos. Então vamos ver como é que a gente pode fazer. Eu não tenho esse valor aqui de ângulo. Se eu tivesse, seria bom. Vou colocar aqui um ângulo alfa. Por quê? Se eu tivesse aquele ângulo ali, nós poderíamos usar a lei dos senos, que ficaria aqui, ó. Aqui está o comprimento 100 e o ângulo oposto é alfa. Então seria 100 sobre seno de alfa seria igual a x sobre seno de 45. Tendo isso em mente, o que a gente precisa fazer? Eu preciso descobrir aqui quem é esse ângulo alfa. Eu vou traçar de novo aqui quem é aquele triângulo, só para a gente ter uma ideia de como a gente pode trabalhar aqui. Aqui eu tenho 75 graus, aqui eu tenho 45 graus. Aqui eu tenho alfa. Esse ângulo que está aqui, eu posso dizer
que é 180 graus, menos 75 graus, porque a soma dos dois tem que dar 180. Então, somando esses três ângulos internos do triângulo, tem que dar 180. Então, eu posso colocar ali 45 graus, mais alfa, mais 180 graus, menos 75 graus, é igual a 180 graus. Aqui você pode estar pensando, professor, por que você não usou o teorema do ângulo externo? Ah, porque nem todo mundo conhece. Mas esse aqui todo mundo entende. Então, esse aqui eu posso cortar com esse. Aqui vai ficar o alfa, 75, 45 menos 75. Vai dar 30, então o alfa, passando para o outro lado, é igual a 30 graus. Voltando aqui para cima, eu posso dizer então que 100 sobre seno de 30 graus é igual a x sobre seno de 45 graus. Como é que eu posso terminar o problema? Eu sei que o seno de 30 é 1 sobre 2. O seno que está embaixo passa para lá multiplicando, então vai ficar 100 vezes raiz de 2 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Posso fazer um corte aqui, né? Esse com esse. Então, nós temos já a resposta. Eu tenho que x é igual a 100 raiz de 2. Ou seja, letra C. Um terreno plano, em forma de quadrilátero ABCD, possuindo seus lados medindo 90 graus. Os lados AB e CD paralelos e dois ângulos opostos medindo 30 graus e 60 graus. Além disso, a diagonal AC desse terreno forma 45 graus com o lado CD. Ele pergunta, a medida do menor lado desse terreno é em metros. Eu tenho, na verdade, dois pré-requisitos para fazer esse problema. O primeiro pré-requisito é um resultado que se ensina muito no ensino fundamental, que é a da geometria. Ele diz o seguinte, num triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado. E ao contrário também, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Analogamente, ao menor lado opõe-se o menor ângulo e vice-versa. Vamos escrever isso aqui para você guardar. Agora, guarda isso aqui que a gente fez para a gente utilizar aqui no quadrilátero. Vou deixar aqui bem salientado o que ele quer. Ele quer, para mim, aqui a medida do menor lado desse terreno. Esse aqui que eu estou procurando. Então fica com isso aqui na cabeça. Agora, pensa bem. Olha aqui para o triângulo dado por DAC. Eu tenho aqui 30 graus, 45 graus. Qual é o ângulo que eu tenho aqui? Eu tenho 30 graus mais 45 dá 75. Qual é o ângulo que eu tenho que somar para dar 180? Vai ser 105 graus. Se eu somar os três agora, dá 180. Ah, legal. Então esse lado que está aqui, o DC, não é o menor lado do quadrilátero. O lado AD tem que ser menor do que o lado DC. Por quê? Ao lado AD, que é 90, opõe-se o ângulo de 45 graus. Como esse ângulo aqui é maior do que 45, o DC vai ter que ser maior do que o AC. Então, nós temos aqui o lado DC é maior do que o lado AD, que é igual a 90 metros. A única coisa que eu sei é que esse lado aqui não está na resposta. Então, eu já excluí um lado. Agora, eu tenho que descobrir os ângulos do triângulo ABC. E a gente vai precisar de um outro resultado também do ensino fundamental, que é o Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Você deve conhecer ele. Você tem o seguinte, dado duas paralelas cortadas por uma transversal, eu vou ter esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui, também igual a esse ângulo, que também é igual a esse ângulo aqui. O de baixo aqui também vai ficar... Todos os ângulos aqui que eu marquei só com um tracinho são iguais. E tem mais uma coisa. Se eu chamar aqui de alfa e aqui de beta, você tem alfa mais beta igual a 180 graus. Né? Porque eles somam um ângulo raso. Ele me dá aqui uma informação. Ele possui em forma de quadrilátero, possuindo seus lados medindo 90 graus. Os lados AB e CD são paralelos.
eu vou ter que usar essa informação. Então, ó, esse cara aqui é paralelo com esse cara aqui, né? Então a gente pode escrever eles até aqui do lado. Ó. Eu estou com alguma coisa assim. Aqui vai estar o DC. Vou botar o ponto aqui, ponto D e ponto C. Sendo que eu tenho uma linha aqui assim, que passa ali ó, no C. Vou botar ela continuando aqui. Aqui está o ponto A. Sendo que eu passo aqui no C. E aqui o B está mais ou menos aqui assim. Eu só peguei essa figura aqui e retorci ela um pouquinho. Então eu posso colocar os ângulos ali, ó, que DCA é 45 graus. Mas como eu tenho aqui duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui também é 45 graus. Então eu posso colocar o ângulo aqui 45 graus. Ah, legal. Agora nós já temos base para conseguir descobrir quem é o outro ângulo. Vou colocar um ângulo aqui. Vou chamar de... Já usei alfa e beta. Vou chamar de φ. Eu gosto da letra φ. Então a gente tem aqui, ó, nesse triângulo, você tem 60 graus, mais 45 graus, mais φ, igual a 180 graus. Esse aqui então dá 60 com 45 dá 105. Quanto é que vale o φ? φ igual a 75 graus. Agora já tenho mais coisa para pensar. Lembra aqui da geometria? Ó, num triângulo qualquer, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Da mesma forma, ao menor lado opõe-se o menor ângulo. Quem é o menor ângulo dos três? 45, 60 ou φ, que é 75? 75 é o maior lado, então é o maior ângulo. Então o AB é o maior lado. Quem é o menor lado? O menor lado tem que ser o BC, porque está oposto ao 45 graus. Então a gente tem aqui que BC é o menor lado. Bom, professor, fizemos um progresso, né? Por quê? Agora eu sei pelo menos quem é que eu tenho que achar. Muito bom, vamos utilizar isso a nosso favor agora. Então tá, professor, muito legal, mas a gente não calculou quem é o BC, a gente só conseguiu o quê? Aqui. Descobrir quem é que eu tenho que calcular. Tenho que calcular o BC. Bom, vamos voltar para o problema e vamos dar uma olhada nos dados que ele nos entrega. Eu tenho ali como dado AD igual a 90 graus. E eu tenho aqui 45 graus e 30 graus. Não me interessa descobrir o lado DC, porque ele não é o menor lado do terreno. Então, eu consigo descobrir quem é o lado AC. Então, eu posso usar aqui a lei dos senos para descobrir quem é o lado AC. Eu acho que vocês estão percebendo aqui que eu estou com um problema de espaço. Eu preciso de mais espaço. Então, eu vou tirar aqui o teorema de Tales, porque vocês já entenderam como é que se aplica ele. Então, eu não preciso mais dele aqui, deixa eu tirar. Bom, retornando, a gente descobriu que BC é o menor lado. Pô, legal. Agora, como é que eu vou fazer para descobrir qual é o tamanho do BC? Porque é isso que eu preciso. Eu descobri que ele é o menor lado, mas eu preciso agora saber quem é o tamanho dele. Aí eu vou dar uma olhadinha nos dados que tem no problema. Dá uma olhada aqui, ó, agora no triângulo ADC. Eu vou conseguir uma informação importante. Eu não quero o lado DC. Por quê? Eu sei que ele é o maior lado do triângulo ADC, então ele não me interessa. Mas me interessa quem é o AC, porque se você olhar ali no triângulo ABC, eu posso utilizar isso a meu favor. Então, no triângulo ADC, o que eu tenho? Eu posso usar a lei dos senos aqui. O que a gente vai ter? 90, que é o lado AD, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 45 graus, vai ficar igual a AC, que eu quero descobrir quem é, dividido pelo seno de 30 graus. Vamos passar isso para números. Então, nós temos aqui 90 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a AC sobre 1 sobre 2. Aqui, acho que você já está bem tarimbado aqui de fazer. Eu posso cortar os dois, esse denominador aqui em cima e embaixo, e eu vou ter AC igual a 90 sobre raiz de 2. Mas, professor, não pode simplificar isso? Pode. Eu posso aqui racionalizar. Então, a gente vai ter aqui AC, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar 90 raiz de 2 sobre 2, que dá 45 raiz de 2. Então, descobrimos quem é o AC. Legal, aqui é 45 raiz de 2, esse tamanho aqui. Ó. Tá? Descobri quem ele é. Ali eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 45 raiz de 2. Agora, olha para o triângulo ABC.
eu sei que eu tenho que descobrir quem é o BC. Então, eu vou olhar para o BC e o lado oposto a ele. Então, eu posso escrever o quê? BC sobre seno de 45 graus vai ficar igual ao AC sobre seno de 60 graus. E o AC eu tenho. Então, quem é que vai ser o BC aqui? O BC, a gente fica cruzando. Vai ficar AC vezes seno de 45 graus dividido pelo seno de 60 graus. Quem é o AC? Eu já calculei. 45, raiz de 2. Quem é o seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. Quem é o seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Como é que vai ficar o BC aqui? Eu só tenho que simplificar esse mundo aqui que eu fiz. Né? Não é muito difícil não. Observa bem. Ó. Olhando o numerador. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Posso cortar com esse. Aí vai ficar 45 sobre raiz de 3 sobre 2. Agora eu sei fazer. 45 dividido por raiz de 3 dividido por 2. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar 45 vezes 2 sobre raiz de 3. Ficou apertado. Mas a gente consegue fazer. Como é que eu faço aqui? Multiplica a raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar 45 vezes 2, 90. Raiz de 3 sobre 3. Para terminar, o que a gente tem? 90 por 3 é 30 raiz de 3. Pô, ficou apertado. Então, aqui, 30 raiz de 3, eu tenho aqui a solução D. Vamos estudar agora a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, nós conhecemos dois lados e o ângulo que esses dois lados formam. Aí, com isso, eu consigo descobrir o outro lado. Vamos escrever aqui esse problema para a gente conseguir entender bem. Então, eu vou começar aqui com um triângulo. Esse triângulo eu vou botar inicialmente acutângulo, depois, ou seja, com os três ângulos agudos. Depois eu coloco ele em um triângulo obtusângulo, que aí você vai ter um ângulo obtuso. Eu vou colocar aqui um lado A, aqui vai ser o vértice A. Eu vou colocar aqui o vértice B, aqui vai ficar o lado B. E aqui eu vou colocar o vértice C, e aqui vai ser o ladozinho C. Eu conheço esse ângulo aqui. Tá? E eu quero descobrir o A dados B e C. Bom, o que eu vou fazer para conseguir descobrir essa fórmula, eu vou ter que traçar aqui uma altura, que ela vai entrar isso aí. Essa altura é só para usar o teorema de Pitágoras aqui. Tá? Então aqui está um ângulo reto e aqui está a altura. Aqui eu vou colocar um ponto H para formar aqui os triângulos BHC e BHA. Vamos começar aqui com o triângulo BHC. Eu quero usar o teorema de Pitágoras aqui, mas eu não tenho muito como usar o teorema de Pitágoras aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma maneira de eu usar. Eu vou dizer que esse comprimento aqui é M. O HA é M. Então, o comprimento do outro lado vai ser igual ao quê? Você tem que perceber que é B menos o M. Aí agora eu consigo usar o teorema de Pitágoras. Como é que eu vou usar aqui no lado BHC? Eu tenho que A ao quadrado vai ficar igual a H ao quadrado mais B menos M ao quadrado. Agora eu consegui. Professor, já pode abrir esse quadrado aqui? Pode, não tem problema. Eu vou colocar A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BM mais M ao quadrado. Agora observa o seguinte, ó, o H e o M são coisas que eu coloquei no problema, não tinha. Eu vou ter que tirar daqui a pouco. Vou dar um jeitinho de tirar ele. Eu vou chamar isso aqui de igualdade 1. Agora olha o triângulo que está do outro lado, que é o triângulo BHA. Usando o teorema de Pitágoras também, nós vamos ter C ao quadrado vai ficar igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Observa o seguinte, ó, o que eu tenho em comum nas duas? Eu tenho ali H e M. Bom, então o que eu posso fazer? Vou isolar M na segunda e substituir na primeira. Então aqui, de 2, o que nós temos? Eu posso dizer que H ao quadrado vai ficar igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Pego esse resultado e aplico em 1.
Aí como é que vai ficar? A ao quadrado é igual a h ao quadrado. Mas quem é h ao quadrado? É c ao quadrado menos m ao quadrado. Aí vai ficar mais b ao quadrado menos 2bm mais m ao quadrado. Quem é que eu posso cortar? Ah, esse cara eu posso cortar com esse. Já melhorou muito a minha vida. Olha o que eu tenho até agora. A ao quadrado. Só colocar na ordem ali de b e c, vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2b vezes m. Dá uma olhada agora na figura, que tem um dado que eu ainda não utilizei. Tenta me dizer qual é. Para o vídeo, tenta descobrir. Você deve ter visto que é o ângulo A. Olha agora no triângulo, aqui BHA. O que você encontra ali? Por que eu não me li dos cossenos? Porque vai entrar um cosseno em alguma hora. Então a gente vai ter no triângulo BHA, nós temos aqui que o cosseno de A é o cateto que está próximo, é o M, dividido pela hipotenusa, que é o C. E isso aqui vai permitir que eu use M igual a C vezes o cosseno de A. Volta agora na equação que a gente encontrou aqui em cima. Eu vou ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes M. BC vezes o cosseno de A. Essa aqui é a nossa lei dos cossenos. Que vai ser A ao quadrado. Então, o lado ao quadrado é parecido com o teorema de Pitágoras no início. Vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Se fosse, o teorema de Pitágoras parava aqui. Só que esse ângulo A não é 90 graus. Então, você vai ter que adicionar essa partezinha que está faltando. Então, vai ficar ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. E aí nós temos a nossa famosíssima lei dos cossenos. Essa lei dos cossenos aqui eu utilizei para triângulos acutângulos. Vamos dar uma olhadinha também que a gente pode fazer isso para triângulos obtusângulos. E essa fórmula vai valer sempre. Para triângulos obtusângulos, vamos partir de um exemplo, de triângulo obtusângulo aqui para você lembrar como é que ele é. Por exemplo, esse aqui é um triângulo obtusângulo. Eu vou colocar aqui o vértice A, aqui o lado A, vértice B, o lado B, e aqui eu vou colocar o vértice C e o lado C. Eu vou colocar aqui também, esse aqui é o meu ângulo A. Eu quero descobrir quem é o A, dado BC e o ângulo A. Como é que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai chegar na mesma fórmula que a gente achou para o triângulo acutângulo. Como é que a gente vai fazer aqui? O triângulo que eu parto é esse, mas eu coloco aqui algo para me ajudar a usar o teorema de Pitágoras. Então, ó, aqui, a altura do triângulo obtusângulo, ela fica do lado de fora do triângulo. Eu vou chamar esse cantinho aqui de M. Aí a gente consegue usar o teorema de Pitágoras em dois triângulos. O triângulo C, vamos botar um H aqui, CHB e o triângulo BAH. Vamos aqui primeiro para o triângulo BHA. Ou seja, eu estou nesse triângulo aqui, ó. Tá? Aí o que nós temos aqui? Eu posso usar Pitágoras? Posso, né? Eu posso dizer que C ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Da mesma forma do caso do triângulo acutângulo, me interessa ter o H ao quadrado sozinho. Então eu tenho aqui H ao quadrado, vai ficar igual a C ao quadrado, menos M ao quadrado. Eu vou chamar isso aqui de igualdade 1. Vamos agora para o triângulo BHC. O que nós temos com ele? No BHC eu vou ter A ao quadrado, vai ficar igual... Deixa eu marcar ele aqui para você ver bem o triângulo. Ele está aqui assim, ó. É retângulo também, né? Tá? Isso aqui é para você enxergar bem o triângulo ali. Então aqui, ó, eu vou ter A ao quadrado igual a H ao quadrado, mais, tem que tomar cuidado agora que o CH é dado por B mais M. Aqui vai ficar B mais M ao quadrado. Essa aqui vai ser a minha equação 2. Agora faz o seguinte, substitui o H que você encontrou em 1 na 2. A gente costuma escrever isso assim, ó, 1 em 2. Como é que vai ficar? Eu vou ter, ó, A ao quadrado. Agora eu vou colocar o 1, que é o que a gente achou aqui na igualdade 2.
Então nós vamos ter a ao quadrado, vai ficar igual a c ao quadrado menos m ao quadrado. Aí eu continuo, mais b mais m ao quadrado. Vamos ver como é que a gente consegue aqui mexer nisso. A ao quadrado vai ficar igual a c ao quadrado menos m ao quadrado mais b ao quadrado mais 2bm mais m ao quadrado. Aqui, ó, posso cortar esse com esse. O que vai ficar para a gente? A ao quadrado igual a c ao quadrado mais b ao quadrado mais 2bm. Estamos já adiantados. O que eu coloquei a mais aqui no problema, que eu ainda não tirei? Eu coloquei, na verdade, antes o h, mas já tirei ele, e coloquei o m. Agora, eu preciso olhar aqui para o triângulo BHA para conseguir tirar o m, porque o m está no triângulo BHA. Então, no triângulo BHA, o que nós temos aqui nesse triângulo? Eu vou colocar ele desenhado aqui num cantinho. Mais ou menos ele está assim, ó. Vou botar aqui assim ele. Aqui eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o ângulo A. Aqui eu tenho B. Aqui eu tenho H. Aqui eu tenho M. E aqui eu tenho C. Agora, preste atenção comigo. No outro triângulo, que era um triângulo acutângulo, eu usei ali direto o cosseno de A. Mas agora eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque o meu A está fora do triângulo. Mas eu tenho esse cara aqui. Quem é esse ângulo aqui? Vou colocar ele aqui embaixo. Ele é 180 graus menos o A. Isso aqui é que você tem que conseguir enxergar. Então eu posso dizer para você que cosseno de 180 graus menos A vai ficar igual a cateto que está próximo a 90, dividido pela hipotenusa que é C. E, professor, agora chegou num problema. Como é que a gente calcula o cosseno de 180 menos A? Na verdade, vocês sabem calcular. É só você usar o ciclo trigonométrico. Vamos lá para o nosso ciclo trigonométrico. A gente vai ter aqui, ó. Você vai colocar aqui um ângulo pequeno, né, para simbolizar o A. Então, bota aqui um ângulo A. E quem é o 180 graus menos A? Vocês devem estar observando que é esse cara aqui, né? Se eu colocar aqui o A, o ângulo que está aqui é 180 graus menos o A. O que tem aqui de importante nesse triângulo? Os dois cossenos têm o mesmo tamanho, só que eles têm sinais diferentes. Então, nós temos aqui que cosseno de 180 graus menos A é igual a menos o cosseno de A. Só você olhar para cá, né? Esse cara que está aqui é o cosseno de 180 graus menos A. Esse aqui é o cosseno de A. Então eu posso dizer aqui, voltando para aqui onde eu estou colocando o asterisco, a gente já fez essa análise, eu posso dizer para você, o C está dividindo, passa por lá multiplicando. O M vai ficar igual a C, que multiplica menos o cosseno de A. Tomem cuidado com isso, para não errar os sinais. Volta aqui em cima nessa equação, e aí a gente tem a lei dos cossenos para triângulos obtusãos. Vai ficar A ao quadrado igual a... Vamos botar na ordem, né? Tem C ao quadrado mais B ao quadrado. Vou colocar B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí vai ficar mais 2B. Aí vai ficar... Vamos botar o menos para frente também, menos C cosseno de A. Então a gente chega nesse resultado que está aqui em cima. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora tome cuidado, mais com menos vai virar menos. Menos 2BC vezes o cosseno de A. Ou seja, a fórmula da lei dos cossenos não se altera se o triângulo é acutângulo ou obtusângulo. Se você entendeu isso aqui bem, dá sequência ao vídeo que nós vamos agora para os exercícios. É fazendo exercício que você aprende matemática, lembra disso. Não é lendo, não é vendo o vídeo. O vídeo serve para te trazer os elementos para você fazer os exercícios. Mas onde você vai aprender? É fazendo exercício, botando a mão na massa mesmo. Vamos começar isso aí.
Jorge e Miguel estão jogando tênis. Jorge rebate a bolinha e esta percorre 16 metros em linha reta. Miguel devolve em linha reta com ângulo de 30 graus, com a linha reta descrita pela bolinha após a rebatida de Jorge. Dessa vez, a bolinha percorre 10 metros. Que distância deverá percorrer Jorge para rebater a bolinha? Bom, para entender esse problema, vamos tentar desenhar aqui uma quadra de tênis para ver o que está acontecendo. Então, a quadra de tênis é um negócio mais ou menos assim. Vamos botar aqui uma rede para a gente enxergar bem a quadra, mais ou menos um negócio assim. Tá? Aqui está a rede da quadra de tênis. Vamos botar ali os dois. Tem mais uma marcação aqui, né? Deixa eu botar aqui também. Mais ou menos a quadra de tênis é isso aqui. Vamos colocar aqui os dois jogando para a gente tentar enxergar o que está acontecendo. Então aqui, ó, Jorge rebate a bolinha e esta percorre 16 metros em linha reta. Miguel devolve em linha reta com ângulo de 30 graus. Então, vamos botar aqui o Jorge, ó, e eu vou pegar aqui, jogar a bolinha para lá, e ela percorre 16 metros. Então aqui eu tenho 16 metros. Aí o Miguel, que está aqui, vai rebater essa bolinha com ângulo de 30 graus. Mais ou menos aqui assim. Então aqui, ó, 30 graus. O enunciado fala que a bolinha percorre 10 metros. Então aqui tem 10 metros. Aí que distância deverá percorrer Jorge para rebater a bolinha? Então o Jorge vai ter que sair daqui e vir para cá. Eu vou colocar aqui um tamanho X. Deixa eu tirar o triângulo aqui de dentro da quadra para a gente ter uma noção melhor. Então aqui a gente tem 16, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho X. Então é um problema clássico de lei dos cossenos. Por quê? Você tem dois lados conhecidos, 16 e 10, você tem um ângulo entre eles e você quer descobrir qual é o outro comprimento do lado do triângulo. No caso ali, o lado oposto ao 30 graus vai ser o X. Nós vamos simplesmente usar a lei dos cossenos. Então, quadrado do primeiro é igual à soma dos quadrados do segundo. Então, 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Aí vai ficar menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno de 30 graus. X ao quadrado vai ficar 10 ao quadrado, que é 100, mais 16 ao quadrado, que dá 256. Aí vai ficar menos 16 vezes 2 dá 32, vezes 10, 320, vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Então você vai ter aqui x ao quadrado igual a 356 menos 160 vezes raiz de 3. Número meio ruim de fazer, né? E ele fala aqui que raiz de 3 é 1,7. Então vai ficar x ao quadrado igual a 356 menos 160 vezes 1,7. Esse valor aqui eu vou fazer na calculadora. Deixa eu puxar ela aqui. Eu quero aqui 160 vezes 1,7. Não quero fazer isso na mão, não. Vai dar 272. Então a gente vai ter aqui x ao quadrado igual a 356 menos 272. Quanto é que dá isso, né? 6 menos 2 dá 4. 15 menos 7 dá 8. Aí vai ficar 2 menos 2 dá 0. Então tem x ao quadrado igual a 84. Daqui você tem que x é igual a raiz de 84. Aqui você deixa a raiz como raiz, tá? Você não coloca, não vem na calculadora e calcula a raiz de 84. Não tem essa necessidade. Apesar de ter usado uma aproximação, né? Raiz de 3 igual a 1,7. Observa que essa questão é uma questão de vestibular, então você não tinha ali uma calculadora para calcular a raiz de 84. Então, só por curiosidade, eu posso fazer aqui com você, só para você não ter a noção da distância, que é o x aqui, que não pode ser nada muito absurdo, né? Tem 16 e 10, então eu não posso ter nenhum resultado aqui muito absurdo. Vamos dar uma olhadinha quanto é que é. Aqui, então, vai ter raiz de 84. Isso aqui dá 9,16. Então não é nenhum resultado absurdo, mas não é para você fazer essa conta na calculadora. Agora, uma questão da URGS que caiu em 2019. Na circunferência de raio 1, representada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco de extremidades A e M mede π/2 radiano,
e o arco de extremidades A e N medem menos π sobre 3 radiano. Ele quer saber a distância entre os pontos M e N. Bom, aqui vamos pensar o seguinte, né? Ele me diz que esse arco aqui, AM, é π sobre 2. Então aqui é um ângulo reto. Vê se você concorda aqui comigo. Ele fala isso aqui, né? No outro aqui, ó, qual é a outra informação que ele me dá? É que o arco AN aqui vai ter menos π sobre 3 radiano. Por que ele está usando menos π sobre 3 radiano? Porque ele está andando ao contrário no círculo trigonométrico. Mas como é que a gente vai marcar esse ângulo de π sobre 3? Aliás, menos π sobre 3. A gente tem que marcar aqui, né? Ó. Aqui é o ângulo π sobre 3. Eu tenho que marcar do centro da circunferência. Aqui, ó, melhor colocar no N, né? Aqui está o arco, onde tem a extremidade aqui, π sobre 3. Vou botar assim, menos π sobre 3. Então, esse arco que está aqui, ó, tem abertura, na verdade, aqui de 60 graus, né? Então, eu posso colocar aqui até 60 graus. Ó. E, na verdade, o que ele está querendo? Ele está querendo esse valorzinho x aqui, que é o MN. Vamos desenhar aqui o triângulo MON. Mais ou menos ele está assim, né? Que é o ponto M, ó. Aqui vai ser o ponto O. E aqui eu vou ter uma abertura de 90 graus mais 60. Você tem que perceber que, como é um círculo trigonométrico, aqui é 1, aqui é 1, o raio dele é 1, então vou ter 1 aqui e aqui. Como eu tenho aqui, ó, 90 mais 60, essa abertura aqui vai ficar de 150 graus. E eu quero saber quem é esse comprimento que vai daqui até aqui, ó, que eu chamei de x. Eu acho que todo mundo percebe que eu vou ter que usar a lei dos cossenos. E vai ficar como essa lei? X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o cosseno de 150 graus. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer o cosseno de 150 graus? Você sabe fazer. X ao quadrado vai ficar, então, 2 menos 2 vezes o cosseno de 150 graus. Como é que a gente faz isso? Usando o ciclo. Eu até poderia usar o ciclo aqui, mas vai ficar meio poluído ali. Deixa eu fazer um outro ciclo aqui em cima. Ó, nesse ciclo aqui que eu tracei, eu vou colocar o ângulo aqui de 150 graus. Tá mais ou menos aqui, né? Aqui assim, ó. Então aqui vai estar os 150 graus. Você tem que lembrar que eu tenho que tirar sempre o ângulo de referência na horizontal. Então aqui vai ter 30 graus. Eu vou traçar esse ângulo no primeiro quadrante. Né? Passando aqui, ó. Aqui vai ter 30 graus também. O que ele quer? O cosseno de 150 graus. Aí vamos descobrir aqui quem é o cosseno de 150 graus. Vai estar aqui assim, ó. Ó, aqui e aqui. Tá? Então aqui é o cosseno de 150. Você tem que observar que aqui é o cosseno de 30 graus. Olhando o ciclo, você já consegue perceber que o cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de 30. Então você vai voltar para cá e colocar x ao quadrado é igual a 2 menos 2 vezes o cosseno de 150 graus, que dá menos o cosseno de 30 graus. Toma cuidado com o sinal. Então x ao quadrado vai ficar 2. Aí aqui, ó, menos com menos vai dar mais 2. Quanto é o cosseno de 30? Né? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso cortar agora aqui e aqui, né? Vou ficar com x ao quadrado é igual a 2 mais raiz de 3. Quanto é que vale x? X é igual a raiz de 2 mais raiz de 3. Viram? Não é difícil utilizar a lei dos cossenos. É só utilizar o ciclo, olhar ali que eu preciso do cosseno de 150 graus, e logo depois é usar a redução ao primeiro quadrante, que vocês sabem fazer muito bem. Aí a gente faz uma questão da URGS aqui de maneira bem fácil. Vamos para umazinha da Unicamp aqui, que também é muito boa. Considere que o quadrado ABCD representado na figura abaixo tem lados de comprimento 1 e que C é o ponto médio do segmento AE. Lembrando, ponto médio
é o que divide o segmento em duas partes iguais. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a... Bom, vamos botar aqui o que ele está pedindo, né? Ele quer saber a distância DE aqui. Então ele quer saber, esse aqui vai ser o meu x. Bom, do resto, eu tenho que conseguir descobrir aqui quem são os comprimentos de DC e CE para que eu consiga, assim, utilizar a lei dos cossenos. Bom, o DC aqui é bem fácil, porque ele fala que os lados do quadrado têm comprimento 1. Então aqui é 1. A gente precisa pensar aqui como é que tira o comprimento agora CE. Mas a gente tem aqui a diagonal de um quadrado. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Vamos calcular aqui a diagonal do quadrado. Só considerando esse triângulo aqui, que eu vou deixar ele pintadinho em amarelo. Como é que vai ficar aqui Pitágoras? Você vai ter d ao quadrado igual a 1 ao quadrado, né, que é 1, mais 1 ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a 2. Então, d é igual a raiz de 2. Vamos voltar agora para olhar o enunciado, para a gente conseguir ter mais informação. Eu sei que esse cara aqui é raiz de 2. Ele fala para mim que C é o ponto médio do segmento AE. Se ele é o ponto médio, significa que aqui no AC eu tenho D e no CE eu tenho D também. Então aqui eu tenho um comprimento igual a raiz de 2. Mais ainda, como esse aqui é um segmento e o C é um ponto desse segmento, a gente tem que ter aqui algum ângulo coincidindo. Então vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui essa linha, ó, tá? E esse ângulo que está aqui, ó, ele é o mesmo ângulo que está aqui. Bom, se é a diagonal do quadrado, como é que eu sei que esses ângulos são iguais, né? Eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ah, legal. Então eu sei que aqui tem 45 graus. Com 90, eu tenho no total aqui 135 graus. Vamos desenhar esse triângulo para a gente poder fazer conta usando ele. Vou apagar primeiro aqui os ângulos opostos pelo vértice. E vou desenhar esse triângulo aqui para você. Então aqui eu tenho 1. Aqui eu vou ter raiz de 2. E aqui eu tenho o meu valor x, que eu quero calcular. Aqui eu tenho um ângulo de 90 mais 45, que é 135 graus. Como é que vai ficar aqui a lei dos cossenos? Nós vamos ter ali no triângulo x ao quadrado, igual a soma dos lados ao quadrado, então 1, mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2, ela vai ficar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de 135 graus. Ah, professor, agora eu tenho que descobrir qual é o cosseno de 135 graus. Mas é bem fácil. A gente vai ter que procurar quanto é que é esse ângulo utilizando o ciclo, né? A gente vai ter que calcular, achar ele um ciclo aqui primeiro. Então, tracei um ciclozinho aqui. E onde é que vai estar o ângulo aqui de 135 graus? Está mais ou menos aqui assim, ó. Por quê? 135 mais 45 graus vai dar 180 graus. Então, aqui eu tenho 135 graus. Esse ângulo vai estar aqui assim também, né? O equivalente dele no primeiro quadrante. Aqui está o 45 graus. Então, como eu preciso do cosseno de 135, ele vai ser exatamente igual ao cosseno de 45 graus com o sinal trocado. Então, a gente vai ter aqui que o cosseno de 135 graus é igual a menos o cosseno de 45 graus. E a gente sabe que cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então a gente vai ter aqui x ao quadrado é igual a 1 mais 2, que dá 3, menos 2 raiz de 2, vezes menos cosseno de 45 graus, menos raiz de 2 sobre 2. Como é que vai ficar essa conta agora? Você pode observar que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Posso dividir com esse. E você vai ter aqui menos com menos dá mais. Então você vai escrever aqui que x ao quadrado vai ficar igual a 3. Toma cuidado agora que vai trocar o sinal. 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, então x é igual a raiz de 5. Pessoal, eu espero que ter dado exercícios para vocês que tragam luz
o entendimento da matéria. E é uma matéria interessante, né, que você consegue aplicar em vários triângulos. Ela traz vários outros conhecimentos de trigonometria. Tem que saber fazer redução ao primeiro quadrante. Você tem também que buscar nas figuras geométricas conhecimentos de geometria, que muitas vezes é um problema. Mas não é uma matéria difícil e que dá pra gente trabalhar bem. Por esse vídeo é só. Nós nos encontraremos em breve. E um grande abraço para todo mundo. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Estamos juntos aí, pessoal. Valeu!